Bovinocultura à base de pasto. Veja como é feito o manejo do rebanho para pecuária de corte no Centro de Treinamento da Epagre de Tubarão. Mais saúde para as abelhas. Pesquisa busca entender a ocorrência, tratamento e prevenção das duas principais doenças na apicultura. Fruticultura. Hoje tem conversa com um especialista conhecido como Professor Pitaia. Veja como está a produção nacional e as propriedades nutricionais da fruta. E ainda a safra de verão. Epagre-Cepa apresenta estimativas para importantes culturas agrícolas catarinenses. Soja e milho devem ocupar as maiores áreas plantadas. Confira os números. Olá a todos, programa de hoje iniciando com muito assunto bom no agronegócio catarinense. Sejam todos bem-vindos. No programa de hoje, voltamos a falar de produção de pitaia, fruta que conquistou os brasileiros. E quem fala sobre o assunto é o diretor técnico da Associação de Produtores de Pitaia do Brasil, Djalmo Prestes. Ele tornou-se conhecido como Professor Pitaia. Veja como está o cultivo no Brasil e a importância dessa fruta para a nossa saúde. O Djalma é produtor de pitaia no município Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. É engenheiro agrônomo e conhecido como Professor Pitaia. Ele viaja por todo o Brasil visitando os produtores dessa fruta. Djalma, como é que você avalia a cultura da pitaia no Brasil? A cultura da pitaia no Brasil, ela está em plena expansão, né? Hoje a pitaia ela está no interesse das instituições de pesquisa. Vejam aqui na região a Epagre que desenvolve, que vem desenvolvendo, vem organizando a cultura da pitaia. E no Brasil não é diferente, a cadeia da pitaia está em desenvolvimento, né? Com novas variedades, com maneiras de se utilizar essa fruta como um alimento funcional que é. E a pitaia no Brasil, ela tem, nós podemos dividir assim em três regiões, não é? Região norte, ela produz praticamente todo ano, todos os meses, né? Ela dá 10 floradas lá, tem os meses de maio, junho, que ela descansa e já começa a sua produtividade e dando 10 meses de produção. Depois nós temos a região centro do Brasil, centro e centro-sul, que produz em torno de 8 meses. E a região mais sul, ela produz 6 meses. Então dividimos em três regiões. A pitaia tornou-se popular no Brasil, principalmente pelas propriedades nutricionais. Qual a importância, professor, do consumo desse alimento funcional? A pitaia realmente ela tem um grande aporte como alimento funcional, porque ela tem os 3 itens que nós buscamos na alimentação. Ela é muito rica em antioxidantes e quando se fala em antioxidantes nós falamos em proteção celular. A pitaia também é muito rica em ômegas. A pitaia tem mais de 2.000 a 3.000 sementes dentro de uma fruta, né? Então isso aí nos confere os ácidos graxos, ômegas 3, 6, e também sabemos que os ômegas eles são protetores do sistema cardiovascular. Também se busca hoje nos alimentos as fibras, né? As fibras são aquelas que regulam o funcionamento do nosso sistema gastrointestinal, né? Então vejam que a pitaia ela é a fruta do bem, é uma fruta que a partir dos anos 90 ela chegou quase como milagrosamente, né? Os alimentos tornaram-se mais ácidos, tornaram assim com mais conservantes e nós estamos aí para nos ajudar
com a pitaia. As estimativas da safra catarinense de verão 2023-2024 foram apresentadas pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Soja deve ocupar a maior área plantada no estado, seguida por milho. Foram anunciadas também as expectativas para as culturas de arroz, feijão, fumo, além de banana, maçã e tomate, e ainda batata e mandioca. Confira os principais dados. Hora de saber com a EPAGRE-CEPA quanto Santa Catarina espera colher na próxima safra de verão. O produto que deve contar com a maior área plantada é a soja. O cultivo deverá ocupar mais de 744 mil hectares, com produção estimada em 2.892.000 toneladas. Isso representa um aumento de 1,7% em comparação à safra passada. O milho deve ocupar mais de 540 mil hectares, uma redução de cerca de 2%. Desse montante, 233 mil hectares deverão ser plantados para silagem e 308 mil hectares para a colheita do grão. A produção estimada de milho em grãos é de 2,7 milhões de toneladas, 1,2% maior que na safra anterior devido ao aumento da produtividade. O arroz irrigado tem expectativa de manutenção da área cultivada, cerca de 145 mil hectares. A produtividade fica em torno de 8,5 toneladas por hectare. O plantio desse grão iniciou em setembro e cerca de 30% da área prevista já foi plantada. A produção estimada é de 1,2 milhão de toneladas. O feijão, contrariando um cenário de queda contínua da área cultivada, deve ter agora elevação, em torno de 5%. A produtividade se mantém estabilizada em 2 toneladas por hectare e a produção total prevista é de 64,9 mil toneladas. A maçã tem expectativa de elevação de cerca de 3% da área colhida e aumento da produção em 6,6% em relação à última safra, totalizando 594 mil toneladas. O aumento da área ocorreu principalmente em São Joaquim, que é o maior produtor catarinense. Já a banana deve contar com uma queda na produção de cerca de 7%, com diminuição na produtividade média devido a fatores climáticos. A expectativa é que a produção alcance 654 mil toneladas na safra 2023-2024. Olha, junto com a estimativa de safra da EPAGRE, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentou a pesquisa sobre produção agrícola municipal. São resultados econômicos de 64 produtos da agricultura nacional, mas com detalhamento municipal. Esse estudo é inédito e representa uma das principais fontes de estatísticas econômicas agrícolas do Brasil. Para mais detalhes sobre as safras de verão e dados por município, acesse cepa.epagre.sc.gov.br. No próximo bloco, sanidade das abelhas. Pesquisadores da EPAGRE estudam as doenças que interferem na apicultura. E ainda hoje, manejo da bovinocultura de corte. Confira dicas para a criação do rebanho. Fique com a gente e nós já voltamos. Já mostramos aqui no SC Agricultura o monitoramento online das colmeias, uma ação inovadora de controle da população de abelhas aqui em Santa Catarina. Tudo pelo portal Apis Online, uma ferramenta digital oferecida no site da EPAGRE-CIRAM. Agora você vai ver como pesquisadores e extensionistas da EPAGRE estão atuando de forma conjunta em um projeto que estuda a sanidade das abelhas.
uma união entre campo e laboratório para entender melhor a ocorrência das principais doenças na apicultura. Esse é o Laboratório de Apicultura da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador. Aqui, pesquisadores têm trabalhado com manejo de abelhas e sanidade apícola. O principal projeto dessa área iniciou em 2021 e o objetivo é entender a ocorrência das duas principais doenças que acometem as abelhas e entender a relação dessas patologias com regiões, climas, manejo e alimentação. Então aqui a gente faz toda a parte de análise de nosemose, né, que a gente viu o procedimento aqui. A nosema é um parasita do intestino das abelhas, é difícil um apicultor conseguir fazer esse tipo de monitoramento e é importantíssimo a gente saber monitorar, né? O que muita gente faz é tentar descobrir depois que a abelha morreu o que aconteceu. Então a nossa ideia desse projeto é fazer um monitoramento, é saber como é que estão enquanto as abelhas estão vivas. E a partir daí traçar estratégias para tentar manter a saúde das abelhas em dia. Esse projeto, a nossa ideia é fazer uma avaliação de monitoramento de varroa e nosema, que são as duas principais pragas e doenças que tem hoje na abelha, mas além disso, também ficar atento a sintomas de outras doenças que podem ocorrer. Existem algumas doenças que estão circundando aí a nossa região, o pequeno besouro das colmeias, cria pútrida americana, cria pútrida europeia, que são doenças que raramente aparecem, mas, por exemplo, o pequeno besouro das colmeias ele foi introduzido em São Paulo, já está disseminado pela região ao redor de São Paulo e já chegou no Paraná. Então é questão de tempo para ele chegar aqui em Santa Catarina e a gente precisa ficar atento. E nesse projeto, então, nós fizemos um treinamento do pessoal que vai fazer as coletas para identificar, reconhecer os sintomas das principais doenças e pragas das abelhas e poder reconhecer, em caso de mortalidade, o que pode ter acontecido. Então, no caso do desaparecimento ou mortalidade de colônias, a gente poder ter uma boa ideia do que aconteceu. São 10 localidades de Santa Catarina onde são coletadas amostras de insetos. Essa amostragem de diferentes regiões possibilita um amplo estudo sobre a incidência de doenças e condições de sanidade dos enxames e colmeias. Então a gente tem esse projeto que iniciou o ano passado, então é um projeto bastante grande, ele envolve 10 locais de coleta de amostras de abelhas, envolve então os extensionistas que estão nesses locais aí, então é uma grande parceria entre a pesquisa e a extensão. A gente está conseguindo coletar amostras de diferentes regiões do estado, então são regiões com climas diferentes, microclimas diferentes, e tudo isso vai fazer com que o comportamento das abelhas seja diferente. Então também isso pode acarretar numa flutuação populacional de pragas e doenças diferente em cada local. E a gente precisa saber, hoje não existe nenhum dado em Santa Catarina, no Brasil é muito difícil achar dados confiáveis sobre essa questão de pragas e doenças de abelhas. Então esse trabalho que a gente está fazendo, que deve ir nos próximos pelo menos 3 anos, é fazer um monitoramento dessas pragas e doenças em abelhas com ferrão. O procedimento então a gente pega as abelhas individualmente, uma por uma, pega com uma pinça e puxa o ferrão, junto com o ferrão vem um pedaço do intestino sempre, colocamos numa lâmina, maceramos esse pedaço do intestino para que os esporos saiam lá de dentro e a gente consiga ver, colocamos a lamínula e levamos para o microscópio. Então no microscópio a gente tenta encontrar os esporos, então um dos passos é ver se tem ou não tem esporos. Então dessa amostra de abelhas a gente pega entre 12 e 20 abelhas para ver se tem ou não tem esporos e a gente vai poder ter uma ideia da quantidade de abelhas que estão infectadas na colônia. E a partir do momento que deu positivo pelo menos uma amostra, então nós fazemos a contagem de esporos. Que daí é um outro procedimento que a gente faz com outro tipo de lâmina especial para fazer a contagem do número de esporos por abelha, que aí vai dar um indicativo realmente da quantidade de esporos, se está muito alto ou muito baixo. O pesquisador André explica também como a fruticultura se beneficia dos estudos que buscam entender melhor a saúde das abelhas. Hoje a apicultura na EPAGRE é uma referência em extensão. A gente tem uma equipe de extensão extremamente capacitada, com muitos técnicos atuando aí muito forte na área de extensão rural, mas a pesquisa está crescendo aos poucos, né? Então a gente está dando mais tempo, né? Tomando mais tempo das nossas atividades com pesquisa em apicultura. O nosso foco aqui também é trabalho com fruticultura, então a gente tem muitos trabalhos de polinização, uso de abelhas para polinização de pomares. E a sanidade das abelhas é extremamente importante pensando nesse contexto de polinização também.
Então, se a gente quer produzir frutas de qualidade, a gente precisa ter colmeias saudáveis para fazer a polinização. Então, esse trabalho aqui também ele é feito em colmeias que vão fazer polinização dos pomares. A gente também faz essa avaliação antes das abelhas irem para os pomares e na volta dos pomares, para a gente saber como a polinização, o uso de fungicidas na época da floração interfere também na sanidade das abelhas. Abelhas saudáveis, mais mel e de melhor qualidade. Com os resultados do projeto, o que já é considerado o melhor mel do mundo tende a ficar ainda melhor. A gente extrapola o que usa na abelha no gado. Então, se a gente tem, por exemplo, uma vaca de leite saudável, vai produzir mais leite. Se a gente tem colmeias com enxames saudáveis, a gente vai produzir mais mel consequentemente. Então, realmente é um projeto bastante importante. Outra questão é que nós temos quase a metade do mel produzido em Santa Catarina é mel orgânico. Então, a gente trabalha reconhecendo as doenças para poder fazer o controle dessa doença através de manejo e não com o uso de produtos químicos, remédios e produtos que podem contaminar o mel. Então, se a gente começar a usar, por exemplo, produtos químicos, remédios para tratar as abelhas, como antibióticos, a gente vai ter que começar a concorrer com mel da China, mel da Argentina, que são os dois principais maiores produtores de mel do mundo. Então, a gente não vai conseguir ser competitivo nesse nicho de mercado. Então, até a questão da união entre a pesquisa e a extensão é fundamental. Sem os extensionistas lá no campo coletando as amostras, a gente não conseguiria fazer essas análises e sem os pesquisadores fazendo as análises, a gente não teria os resultados. Então é importantíssima esse projeto integrado, pesquisa e extensão, é a cara da Epagre e realmente trazendo resultados muito impactantes para a apicultura e para o sucesso e para que o nosso mel continue sendo reconhecido aí como o melhor mel do mundo e uma produção orgânica bastante considerável. A seguir, diferentes raças e práticas de manejo na bovinocultura de corte. Confira dicas dos extensionistas da Epagre. Depois do intervalo, não saia daí. O mercado catarinense de carnes está cada vez mais exigente. A demanda por produtos nobres cresce e isso significa oportunidade para as famílias agricultoras. Para oferecer informações aos pecuaristas, a Epagre estuda diferentes raças e práticas de manejo no Centro de Treinamento de Tubarão. Conheça agora como é feita a criação desses animais e não perca as dicas dos extensionistas. Olá, nós estamos nas dependências do Centro de Treinamento da Epagre, Tubarão, no Setuba. E aqui a gente tem uma unidade de bovinos de corte e que nós preconizamos por ter animais que são adaptados ao manejo dócil, gentil, também adaptados ao clima e ao tipo de pastagem que a gente tem, A predominância aqui nessa área são áreas mais baixas, então a gente usa bastante o capim tangola. No inverno utilizamos a sobressemeadura, daí com pastagem de inverno, aveia, azevém. Nós temos aqui exemplares que são de raças britânicas, então a maioria aqui são Aberdeen Angus e Devon, que são raças com uma grande precocidade genética, com uma boa capacidade de marmoreio, ou seja, carne de qualidade, carne com a gordura entremeada. Esses animais são totalmente a pasto, não tem nenhuma suplementação a não ser o sal mineralizado. Aqui tem animais entre 1 ano e meio a 20 meses no máximo, é a idade delas. Tem algumas até que já estão prontas para abate. Já temos animais aqui com 450 quilos, que já estariam prontas para serem abatidas. Para nós uniformizarmos esse lote, e a intenção para a gente conseguir fazer uma boa venda é ter um lote uniforme, nós precisamos aqui entrar com um pouquinho de suplementação energética. E isso seria mais uns 2 meses, estariam totalmente prontas, inclusive para carnes nobres. Dentro da Epagre a gente tem buscado mostrar para o produtor que é possível fazer, tanto que nós temos esses animais
e a gente está fazendo esses cruzamentos. Não são raças puras que nós temos aqui. Nós percebemos em Santa Catarina que a raça pura, tanto o zebuíno quanto o europeu, tem um pouco de dificuldade de ser mantida, né? E o cruzamento traz o melhor dos dois mundos, eu diria, né? Traz animais que são rústicos e também que têm precocidade, tem rendimento de carcaça e acabamento de carcaça, né? Precocidade genética e sexual também. Essas novilhas, elas com 2 anos estão indo para Intore. Já poderiam ter ido antes. Tem várias delas que já estavam prontas, mas a proposta é fazer a estação de monta. Então elas vão todas elas juntas ao final do ano para o Intore. No centro de treinamento da IPAGRE Tubarão nós temos a área de 18 hectares dividida em 15 piquetes. Nesse momento nós vamos tirar elas de um piquete e vamos levar para outro piquete. Em média fica em torno de 2 dias em cada piquete, de 1 a 2 dias dependendo da capacidade forrageira do piquete. Tem uns que são um pouquinho maior, outros menor, né? Entramos com os animais no piquete onde que é consorciado o capim tangola com aveia preta. É um experimento que a gente está fazendo, uma avaliação e que tem dado certo na região, em produtores que já fazem. Esses animais eles vão ter uma boa disponibilidade de forragem durante o inverno, que as pastagens tropicais, durante o inverno elas produzem menos. E então entra as pastagens anuais para fazer essa complementação. Aumenta a qualidade da forragem oferecida e também o volume. Aqui nesses piquetes, todos eles, nós temos água disponível, né? Água de livre acesso, não muito distante do animal que está posicionado mais longe. Também disponibilizamos sombra, que mesmo no inverno, às vezes dá uns dias que tem mais de 15, 20 graus de temperatura e existe um momento de ruminação dos bovinos, que é interessante nesse momento eles poderem deitar numa sombra. Esses são alguns cuidados que nós devemos ter com a bovinocultura de corte, oferecer alimento de qualidade, na quantidade e na forma mais disponível e barata para o produtor, que é a base de pastagem. Conseguindo fazer essa divisão diária, nós temos uma possibilidade para o produtor entender como faz esse manejo da pastagem e os animais ficam muito mais dóceis, assim também diminuindo os riscos com o manejo no momento que for fechar num curral, por exemplo. Água sempre disponível, sal mineral sempre disponível, água em coxos de água de boa qualidade, limpar os coxos, manter essa higienização. A água que o gado bebe deve ser a mesma que eu posso beber. Sombra é necessário, principalmente nas horas mais quentes do verão, onde que os animais vão se refrescar e com isso vão aumentar a sua produtividade. O SC Agricultura de hoje chega ao fim, mas nossos vídeos seguem movimentando o canal youtube.com/epagretv. As contas oficiais da Epagre te deixam atualizado sobre tudo o que é notícia no agronegócio catarinense. Semana que vem tem mais. Obrigado por estar com a gente novamente. Tchau!